Olá, aqui é a Karen para mais uma videoaula. Nessa aula a gente vai estar trabalhando Excel, mais precisamente a fórmula de média. A gente vai ver qual é a diferença de a gente calcular a média na mão ou utilizar a função média. Para exemplo, nós vamos construir aqui uma simples planilha que vai simular o cálculo de média de alunos, ok? Então eu vou colocar aqui na A1, listagem de notas de alunos. Na A2 eu vou colocar o nome do aluno. Na B2, nota do primeiro bimestre, então coloca aqui nota 1. Na C2 coloco nota 2. Na D2 eu coloco nota 3. E na E2 eu vou colocar aqui, ó, nota 4, ok? O que mais que eu posso colocar também aqui? Então eu vou precisar da média, né? Então eu vou ficar assim, ó, média na F2, média anual, vou colocar aqui, ok? Média anual. E vou deixar aqui agora a listagem de notas de aluno mesclada. Então eu vou pegar aqui da A1 até a F1 e vou ali em mesclar, ok? Caso você vá fazer o comando do teclado, né, é Alt, né, e C, página inicial, e o M de mesclar, ok? Que ele vai mesclar aqui, daí você seleciona mesclar e centralizar, ok? O que aconteceu aqui também para mim? O nome aqui para mim tá tudo certinho, tá dentro da célula. A média anual, ela transbordou, né, da F com a G. Então o que a gente pode fazer? A gente pode vir aqui com a seta, né, e dar 2 cliques, ele vai ajustar, ou você faz também assim pelo teclado, né, Alt, né, C, e você vai ali em O, né, que daí você vai ali, formatar o que? Autoajuste da largura da coluna, e ele também vai deixar ali certinho para você, certinho? Vou deixar em negrito aqui só para ficar mais bonito, né, selecionando ali todos os cabeçalhos, né, deixar ali em negrito, ou você aperta Ctrl N também, né? E aí, para o nosso exemplo, vou colocar aqui alguns nomes, né? Vou colocar aqui na A3, Maria, na A4, João, na A5 coloco Pedro e na A6 coloco aqui o Ricardo, ok? Beleza, então vamos vir ali então. A linha 3 da Maria, na nota aqui, a primeira nota que está na posição B3, eu vou colocar assim, ó, que para Maria ela tirou nota 8, a segunda nota dela foi 9, a terceira nota dela, coloco ali que foi um 7,5, ok? E ali na nota 4 dela, coloco que foi um 8,5, vou colocar só, 8,5. Então a última nota dela, 8,5, certinho? Como que faz ali o cálculo da média, né? Então eu falei para vocês que eu quero fazer uma prestação. Qual é a diferença de quando a gente calcula a nossa média, a gente faz a nossa expressão para calcular, ou quando a gente usa a função média, né? Então, assim, quando que é interessante a gente calcular? Eu sei, por exemplo, que aqui sempre vai ser 4 notas para formar a média anual, né? Então, vamos lá. Se eu, porventura, eu colocar assim, ó, que a nossa média, então, vai ser o trecho do que? Igual, na F3 eu coloco o igual, e chamo a função média, né, ali. Aí eu pego do trecho do B3 até o E ou E3, né, e fecho o parênteses, ele vai me dar ali 8,25, foi a média da Maria, certo? Então, só para facilitar o nosso serviço, eu vou pegar e posso pegar aqui da F3, né, e puxar até a F6, ali o cálculo da média anual, certinho? Ele dá aquela mensagem ali que é o hashtag divididos por zero, exclamação, né? Por quê? Porque ainda não foi passado nenhum valor, né? E ali na coluna G, eu vou colocar assim, ó, média calculada, ok? Eu vou usar aqui ó, como recurso para gente a média calculada. Ficou transbordando ali, né? Eu vou só ajustar aqui, né? Qualquer coisa você vai
menu, né, Alt-CO, né, e você acessa o menu formatar aqui também, né, autoajuste da largura da coluna. Bem, a média calculada seria o que, né? Então eu vou colocar o sinal de igual, eu vou fazer a somatória de todas as notas, que é o que? B3, desculpa, mais C3 mais D3 mais E3. Tudo isso somado dividido por 4. Então eu tenho que colocar os parênteses, né? Então eu vou colocar aqui, ó, antes de começar ali no B3, coloco o parênteses aberto e fecho o parênteses, que eu faço o quê? Regra matemática. Somo tudo, depois que eu somar, eu divido por 4. Então, deu 8,25. Até aí, nenhuma diferença. Só para facilitar também aqui, né? Eu vou copiar do G3, né? Até o G6. E ele vai mostrar ali. Pode ver que já deu uma diferença ali pra gente, né? Na apresentação. Quando você usa a função média, ele te dá aquela mensagem de erro, porque ele não sabe como calcular. Aqui, ele já sabe calcular. Por que ele já sabe calcular? Porque eu estou dividindo por 4, ok? O que é isso na prática? Quando você faz a média calculada, fixamente ele sabe que soma todas as notas e divide por 4. Quando você passa o valor da média ou a função média, ele não sabe ainda o que calcular e principalmente por quanto dividir. Vamos fazer aqui, ó. Eu vou pegar aqui a linha do João. A gente não colocou nenhuma nota ainda para ele. Então o João está na linha 4, ali na B4. Eu vou colocar então que o João tirou 10. Eu vou dar um tab. Olha o que acontece. Na célula F4, onde tem a função, ele aparece 10. E aqui na G4, ele aparece 2,5. Olha só bem a diferença. A função média, ela se auto-entende na divisão pela quantidade de valores que é informado a ela. Nesse caso, só tem uma nota atribuída ao João. Já na média calculada, independente da quantidade de parênteses que tiver, ele vai sempre somar 10, nota 2 não tem, é como se fosse um 0, nota 3 não tem digitado, é como se fosse um 0, e a nota 4 também não tem, mas é como se fosse um 0. Então ele pegou 10, somou tudo isso e dividiu por 4 de 2,5. O que é o mais correto? Você tem que tomar muito cuidado isso quando você estiver montando sua planilha. Nesse nosso caso aqui, para nota, o mais interessante é o quê? Que seja dividido por 4. Lembra lá quando você estava no colégio, né? Você já sabia assim, eu tenho que me esforçar para tirar a maior nota nos primeiros bimestres, porque daí eu posso dar uma descansada, né? Lembra desse esqueminha? Então é a mesma regra aqui, ó. Você consegue ver, ó. Porque senão teria uma falsa sensação, né? Que estava tudo bem, mas não tá. Então aqui o Pedro, agora, eu vou colocar assim, ó. Também ali, que o Pedro tirou 5 no primeiro bimestre, né? Então, ó. Pode ver ali, ó, o 5 do Pedro, na média anual está 5, na média calculada está 1,25. Você já vê também essa diferença, que legal, né? Então fica mais claro. O Ricardo ali, eu vou colocar na primeira nota dele ali um 7. Ó, Ricardo, então, na média calculada, nossa, 1,75. Na média da função, ficou 7. Ok? Então, assim, só para exemplo, para a gente fechar essa planilha, eu vou colocar nas outras notas aqui. Então, se o João tirou 10 na primeira nota, coloca que ele tirou 8 na segunda, 9 na terceira e 8 na última, ok? Aí o Pedro tirou 5 na primeira, coloca lá que o Pedro tirou 7 na segunda nota, tirou 8 na terceira nota e a última nota dele foi, aqui pra gente, 8,5. Legal? O Ricardo tem 7 na primeira nota, coloca que ele tirou 9 na segunda, 10 na terceira e tirou outro 10 no quarto bimestre, ok? Então aqui a gente tem as notas calculadas, né? Só para deixar certinho aqui, ó, como ficou sempre aqui com uma diferença, né, de casas decimais, principalmente assim, ó, na Maria ela tem de média anual 8,25 e o Pedro, por exemplo, tem 7,125 e o Ricardo tem 9, sem casa decimal, a gente vai deixar por padrão sempre duas casas decimais, ok? Então eu vou pegar assim, ó, da minha B3 e vou selecionar ali até a G3 e vou descendo as linhas, né, até ali a linha 6. Aí eu vou formatar, né,
Para a gente formatar, como é que faz? Você pode pegar, acessar aqui, ó, o formato do número, né? E aí você vai ali na opção de número e coloca 2 casas decimais, ok? E aí todo mundo ficou com 2 casas decimais. Ou se você preferir, por exemplo, deixar com uma casa decimal, como você pode às vezes ter estudado em algum colégio que tem a casa de uma decimal, que a grande maioria utiliza, né? Então, número, e aí você só muda para uma casa decimal. Aí ficou aqui certinho, beleza? Então aqui essa é a diferença. Vamos dizer assim agora que a gente queria fazer um teste um pouco mais detalhado assim. O que seria legal a gente fazer? Eu vou vir aqui na A8 e eu vou colocar assim, ó, média de notas por alunos. Como assim média de notas por alunos? Ficou aqui transbordando, eu vou pegar da minha A8 e vou puxar até a minha C8, vou mesclar aqui, daí eu vou colocar a minha fórmula aqui na D8. O que eu vou fazer? Ó? Eu vou somar todas as notas aqui da média calculada, da coluna que a gente tem aqui na G, e vou fazer o seguinte, ó, eu vou somar todas essas notas e vou dividir por 4. Só que eu sei que eu vou passar, vamos assim, que hoje tem 4 alunos ali nessa turma. Vamos dizer que não tivesse 4, tivesse só 3. Aí para mim não ter que ficar toda vez somar a quantidade das notas finais de cada um dos alunos para fazer o fechamento do ano e dividir pelo total de alunos. Daí vamos dizer assim, tinha 4, eu tenho que dividir por 3, eu tenho que alterar a fórmula. Eu simplesmente vou fazer o quê? Eu vou usar a função de média, que a gente já sabe que ela é dinâmica. Então eu vou aqui na D8, coloco igual, média, e vou passar assim, ó. Eu quero somar as notas do G3 até o G6, ele vai somar. Quando eu fecho aqui a fórmula, né, ele vai dividir automaticamente. Vamos ver quanto que deu a média de notas por aluno. Então, ó, a média de notas por aluno ficou 8,3. Isso aqui é o quê? Como que é a média da sala? Né? Então a gente vê assim, ó, é uma sala muito boa. Ó, tem a média da nota da turma é 8,3. Então seria o quê? A Maria fechou com 8,3, mais o João teve 8,8, mais Pedro teve 7,1, mais o Ricardo teve 9, somou as 4 e dividiu por 4. A média da sala foi 8,3. É isso, gente. Espero ter ajudado vocês aí nessa parte da diferença de quando usar a função média e quando calcular. E até o próximo vídeo. Um forte abraço!